Quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e aí você pode conferir as imagens deste programa lá no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco tem podcast também deste programa, logo mais, reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, pelos aplicativos de rádio, é só você acessar também os aplicativos, ou o aplicativo da Folha FM também, você baixar aí, é levinho, né? Não ocupa espaço nenhum e você já vai interagir direto com a gente aqui, participar de toda a nossa programação. São 7h11, eu sou o Cláudio Nogueira, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, uma excelente quarta-feira a todos. Vamos às principais informações e a gente já começa com a previsão do tempo para hoje, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos e para a região, a frente fria chegou aí novamente no Brasil, derrubou as temperaturas lá no sul do país, teve mais de 10 cidades com a temperatura mínima abaixo de zero, olha que, né? E para hoje, só para a gente conferir aqui, eu vou dar uma olhadinha no tempo agora, mas a previsão para hoje é de chuva. Hoje teremos tempo chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com máxima de 24, mínima de 19 graus. O tempo agora de fato é nublado, né, mas com a previsão de chuva. Há um acumulado aí de chuva para hoje, com possibilidade aqui, só para conferir, por volta do o horário mais previsto aqui, mais possível de chuva para hoje é no período da tarde, fim da tarde, início da noite, lá por volta das 17 horas, a probabilidade maior de chuva, não muito, mas 10 milímetros mais de chuva acumulada para hoje, com rajadas de vento a 22 quilômetros por hora. O programa de hoje tem uma missão muito difícil e para missão ou para missões difíceis, você não pode contar com um time fraco. Você não pode, ir para a guerra com os soldados desnutridos, franzinos. Você tem que ir para a guerra com as pessoas certas, com as pessoas fortes, que são realmente importantes para a gente vencer essa guerra. E é de fato, na minha opinião, uma guerra contra o inimigo que avança fortemente com todo o aparato da tecnologia, e eu estou me referindo ao inimigo da família, ao inimigo do ser humano como um todo, na sua fé, na sua existência, independente de religião, independente de crença, qualquer que seja ela, ou até nenhuma, mas esse inimigo avança e faz com que a gente tem aqui, nesse programa de hoje, dois super especialistas e, assim, que eu considero muito e tenho o conhecimento mais com o professor Edson, mas também com a Mônica, pelo seu currículo e pela própria indicação do Edson, não é fraca não, pelo contrário, reforça essa bancada de forma espetacular e, sobretudo, mais do que capacidade, mais do que inteligência, mais do que conhecimento, tem a fala da mulher, que eu acho fundamental nesse processo. Eu estou me referindo ao caso do adolescente que matou os pais e o irmãozinho de 3 anos em Itaperuna, chocou o Brasil. E você fala, Cláudio, por que você não falou isso semana passada? Por que vocês não fizeram? Olha só, há um desdobramento desse caso que vai aprofundando cada vez mais e, sinceramente, para todos nós aqui, o professor Edson fez um momento muito bacana aqui antes do programa em off, e ele pediu a Deus para nos orientar em cada palavra, porque o conteúdo do que vai ser produzido aqui hoje pode sim salvar vidas, pode sim salvar famílias e ajudar as pessoas a entenderem esse processo de
que na verdade é um problema social, como disse a Mônica aqui pra gente. Não é só a gente condenar o menino, a menina e tá resolvido, não. Será que isso não pode acontecer com a gente? A grande pergunta do mundo hoje, depois daquela série Adolescentes, que eu fico arrepiado, é: será que nós conhecemos os nossos filhos? E aí, para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui a Mônica Manhães. Ela é MBA em Logoterapia e Desenvolvimento Humano e Terapia Familiar e Humana. Já, Mônica, vamos trazer o seu bom dia, mas muito obrigado pela sua presença. É professora, claro, e o nosso quase que sócio aqui do Folha no Ar, mas é uma figura extremamente carismática e importante nesse processo também, o Edson Andrade, doutor em psicologia e mestre em psicologia social. Nós vamos falar aqui, e agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês, sobre essa questão desse adolescente que traz aí, nesse tema de hoje, como é possível explicar essa barbárie do jovem que matou a família em Itaperuna. E aí nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto e nesses detalhes. Você fala assim, pra gente que é profissional da comunicação, não pensa que a gente está imune a nenhum sentimento, não, porque pra gente dói tanto quanto você de ouvir. Eu tento selecionar aqui as partes menos cruéis desses casos para a gente não ficar remoendo essa dor. Mas é importante que a gente corte na carne para poder entender esse processo. Porque eu tenho filho, eu tenho neto, muita gente tem, então assim, né, a gente não quero nem ver esse caso, não, pelo contrário. Eu acho bom a gente ver, eu acho bom a gente debater, acho bom a gente discutir, mas assim, eu posso falar como pai, posso falar como avô, mas como profissional. Por isso que nós convidamos aqui dois excelentes, capacitadíssimos profissionais, para que eles possam, né, mexer com a nossa mente, mexer com o nosso conforto de não querer, é um direito da gente também, de não querer ouvir falar sobre esse assunto, mas tirar a gente desse conforto de achar que nossos filhos, não, isso aí não acontece com meu filho, não, meu filho é nota 10, meu filho foi criado aqui com rigor, meu filho... Será que a internet não está corrompendo o seu filho, que é o grande inimigo? Como é que a gente vê isso tudo? Uma outra pergunta que eu sinceramente vou fazer, mas eu acho até covardia. É possível a recuperação de uma cabeça, de um jovem, de um adolescente, depois de tanta violência? Eu não, sinceramente, não tenho resposta para isso, também não sou profissional. Acho que pela minha... Como todo ser humano, já vou logo falando, isso aí não tem jeito não, isso aí não tem solução não. Mas vamos falar o que a ciência pode ajudar a gente nesse caso. E adolescente versus internet. Proibir, deixar liberado ou controlar? Vamos lá, vamos adiantar aqui para a gente começar esse programa, que eu tenho certeza vocês vão poder ajudar muito aí a gente a entender esse processo. E nós vamos falar do projeto Casal Mais, que a gente tem falado aqui, que pode estar inclusive alinhado com essa tese também de você se conhecer melhor, conhecer a você mesmo, conhecer a sua esposa e os seus filhos e manter a sua família unida, que é o projeto sensacional que já está acontecendo e todos os casais podem participar. Nós vamos dar a dica aqui mais tarde como, né, salvar o seu casamento também, como salvar a sua família, muito mais do que um casamento. Vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. É destaque aqui no Jornal Folha da Manhã, outro tema também espinhoso, complicado. Tá aqui, ó. Briga entre Rodrigo e Vladimir golpeia saúde pública de Campos. Ou seja,
Até o momento, na briga entre os dois, quem apanha é a população. Com o governador, Bacelar rompeu o cofinanciamento do Rio. Agora, não só está atrasado, mas está encerrado o cofinanciamento entre o Estado do Rio e Campos. Está aqui no jornal Folha da Manhã. Rodrigo Bacelar, quando foi governador, está aqui na capa da Folha, como governador, ele ficou 10 dias interino como governador, veio a Farol, São Francisco, inaugurou obras aqui do Corpo de Bombeiros, unidades do Corpo de Bombeiros, e nesse meio tempo também aproveitou para cancelar, para romper o cofinanciamento da saúde com Campos. Situação muito crítica, precisa entender todo esse processo. Campos pode não receber mais doentes de municípios vizinhos. E se Campos não receber, vai para onde? Em meio à disputa eleitoral de 2026, o Rio de Janeiro alega motivo técnico, entre aspas, para romper com Campos. Está aqui na capa da Folha e também nas páginas 3 e 4, junto do ponto final, para você entender toda essa celeuma, todo esse momento aí crítico que vive Campos contra o Rio contra Campos. Que coisa terrível, hein? Coletiva, delegados Carlos Augusto Guimarães e Natália Patrão falaram sobre investigação do caso. Crime em Itaperuna teve envolvimento de menor de Mato Grosso. Um triplo homicídio friamente calculado e planejado por 2 adolescentes de 14, o menino, e de 15 anos, a menina. Nós vamos falar sobre isso. E que já se descobriu, tem a participação também, tem a influência também de um jogo de internet extremamente violento, em que 2 irmãos que praticam incesto matam os pais. E eles brincavam, né? Jogavam esse jogo, esse joguinho de internet. É só um joguinho de internet. Olha onde isso terminou. Macaé Energy, debate sobre futuro energético. PM encontra 249 quilos de maconha em casa na Penha. Igreja Nossa Senhora da Lapa tem imagens quebradas e é furtada. Aqui na capa da Folha, motociclista morre em colisão com caminhão na BR-101. Ceramistas tem pista liberada no Pare-Siga, só agora, depois de 2 anos quase de obra. Não quero crer que impasse na saúde seja perseguição, está entre aspas, e essa frase foi dita pelo vereador e agora secretário de Obras, Fábio Ribeiro, aqui neste programa hoje, é a capa da Folha. Confirmada a primeira morte por febre maculosa em Campos. E o Fluminense brilha e é o futebol do Rio no Mundial. Ontem o Real Madrid venceu a Juventus por 1-0, também, né, mais um jogo dessas oitavas aí de final, e segue adiante, né, o Real Madrid. Depois o Borussia também jogou. A gente vai conferir esses resultados, só para a gente adiantar o programa aqui, mais tarde a gente informa. São 7h24, conforme a gente anunciou. Então, deixa eu trazer o bom dia da Mônica Manhães. Repito, é MBA em logoterapia e desenvolvimento humano. Na verdade, o currículo deles não dá tempo de falar aqui, senão a gente acaba o programa e não fala o currículo. Não, eles estudam muito, estão sempre se atualizando, mas pelo menos alguns aqui eu consegui destacar. MBA em logoterapia e desenvolvimento humano e terapia familiar e humana. Mônica, bom dia, muitíssimo obrigado pela sua presença, sacrifícios na agenda, é fim de período, né, de semestre, eu sei que vocês estão cheios de coisa para fazer, de prova, correção, mas agradeço muito e como eu disse mais cedo, vocês têm hoje aqui um papel fundamental e importante nesse contexto social para a gente debater, discutir e chamar os pais, chamar os envolvidos para discutir um pouco mais e tentar encontrar um caminho para a gente vencer essa guerra. Bom dia, bem-vinda. Com certeza, Cláudia. Eu que agradeço a sua atenção, o convite. O tema é muito importante, é algo que vem impactando, né, as famílias. O convite, né, do meu professor Edson, né,
A gente faz essa parceria e ele tem colocado o projeto em pauta aí do Casal Mais, o quanto isso vem atravessando, né, esses temas que vêm impactando as vidas, né, da sociedade como um todo, não é só familiar. A gente tem que trazer essa questão para a gente buscar assim, que fenômeno é esse que vem sendo de repetição, né, que a gente vem vendo esse crescimento de um comportamento. Então, a gente chama um comportamento numa visão da psicologia social, né? Que fenômeno é esse? Como que vem acontecendo em outros casos, né, semelhantes, como a gente vê ali o caso da Isabelle Nardoni, né, e outros que vêm trazendo para a mídia algo que vem impactando as famílias, né? Olha, os filhos sendo atores, né, de uma trama, e aí é uma trama que a gente precisa trazer esse olhar assim, o que está permeando essa família, essa sociedade, com essa forma de agir, né, dentro do sistema familiar, o sistema social. Então, assim, a gente precisa trazer uma visão maior. Sair um pouco desse sistema microfamiliar e trazer assim, né, como é que está vivendo a sociedade hoje, né? O que está permeando, o que está ditando de regras, de valores, né? Então, a gente vai trazer um pouco aqui, professor Edson também, de uma visão de autores, né, psicólogos, né, que vem trazendo uma visão da sociedade, como ela vai sendo modificada, os seus padrões. A gente vai trazer o psiquiatra Viktor Frankl, né, que trabalha com a logoterapia. Ele era neurologista, psiquiatra de Viena, e ele trouxe a vivência que ele teve no Holocausto, né, o quanto de experiência ele foi validando essa abordagem dele, que é uma abordagem de uma terapia, né, na realização de busca de sentido na existência desse ser humano. Então, na falta de sentido existencial, ele foi identificando esse vazio existencial. E aí ele traz uns fenômenos que ele levanta, né? O fenômeno do conformismo, de totalitarismo. Que fenômeno é esse social que ele já foi identificando desde o século XX, né? O conformismo, ele vem no comportamento de que eu, como não construo minha identidade, né, eu vou fazendo o quê? Eu vou imitando o que o outro faz. Olha só. Então, como eu não tenho essa identificação, esse pertencimento de algo, eu vou imitando o que o outro faz, eu vou fazendo o que o outro faz. Então, há um padrão, uma ditadura social, né, que vai ditando formas de você existir, de escolher, de vestir, de pensar, de falar, e isso vai influenciando as relações. Outro fenômeno que ele vê é o totalitarismo, né? É fazer, se comportar, né, como o outro quer que você se comporte. Ele identificou esses dois fenômenos sociais. E ele traz uma reflexão muito interessante. O que se deve a esse comportamento, né, tão esvaziado de sentido, de buscar uma repetição de vida no outro, numa ditadura de modelos disfuncionais, né, que não vão trazer sentido para a vida. Então, ele diz que nós fomos distanciando das nossas referências, né? Como o Cláudio disse aqui no início, né? Mônica, na minha época, né? Eu sou lá da roça. As referências. Minha mãe que falou até hoje prevalece para a gente. Né? É verdade. Então, o que foi perpetuando para ti, Cláudio? São esses valores, né, transgeracionais da tua família, as crenças, a cultura, né? E isso foi o quê? Criando a sua identidade e o sentimento de pertencimento desse sistema familiar. Você faz a referência assim, da sua mãe, olha a fala da tua mãe, olha a fala do teu pai. E Viktor Frankl foi percebendo que houve essa desconstrução, essa perda desses valores, dessas referências, desses costumes que eram passados, né, de geração em geração. E aí eles, como perderam esse pertencimento, essa identificação, foram desenvolvendo esse modelo individualista de ser, né? Vou trazer também, e aí depois a gente vai trazendo essa troca, né, outros autores importantes,
Deixa eu só, você me permite? Lógico, Com licença, desculpa, eu não quero... Atravessando aí, porque se deixar a gente vai. Não é esse que é a essência da coisa. Desenvolvendo aí. Aqui eu tento atrapalhar o menos possível, como eu sempre falo, o que eu faço de melhor é atrapalhar, então fica meio complicado. Sim. Mas me perdoe, só para eu trazer o bom dia do nosso mestre, Dr. Edson, e aí sim a gente começar, que eu acho que, como que é possível explicar, esse é o grande tema, como é possível explicar todo o amor que um pai cria um filho, que uma mãe cria um filho, uma mãe então, né? E um filho se volta contra esses pais, contra um irmãozinho de 3 anos, que é esse caso específico, mas como você traz, é para a gente refletir mesmo, uma repetição, né? Isso vem acontecendo ao ponto de acontecer aqui do lado da gente. Olha que coisa... E aí toca a gente de forma bem diferente do caso da Isabelle Nardoni, da Suzana Richthofen, né? Toca diferente. Foi lá em São Paulo. Esse aqui na roça, como fala, aqui pertinho da gente, como é que é isso? Professor, bom dia, muito obrigado pela sua presença, eu sei também da sua agenda. A agenda de vocês não é brincadeira, mas agradeço por estar aqui com a gente. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Mônica. Bom dia, ouvintes. É um privilégio estar aqui. E nós conversávamos antes, né? É um privilégio, né, Mônica? E um desafio estarmos aqui. Mas o tema que estamos sendo chamados a pensar é um tema de muita urgência. Como o Cláudio disse, talvez o melhor seria... Não vamos falar sobre isso. Não quero falar sobre isso. Mas eu quero te estimular, o ouvinte querido da Folha. Nós precisamos pensar sobre isso. E minha colega, professora Mônica, já trouxe alguns ganchos de... talvez iniciais mesmo, né, Mônica? De como é que a gente pode pensar, o que os autores falam, né? Eu gosto de pensar, a partir do que você falou, Mônica, uma conversa que eu tive com um parceiro nosso do Casal Mais, que é o Dr. Cláudio Teixeira. E ele gosta de falar, brincando com o Frankl, né? Que nós estamos vivendo, querido ouvinte, um momento, olha que bacana, Cláudio, uma crise de sentido e uma crise de pertencimento. E pegando uma carona exatamente no que você disse, Mônica, eu acho que olhar para esse caso acho que nós precisamos ter uma visão não só do caso, mas do que podemos tirar, nosso querido ouvinte, daqui. Talvez o melhor olhar nosso não deveria ser de quem é a culpa, quais são as questões dessa família, será que o pai, será... Eu acho, claro, as investigações vão caminhar, e isso é importante que aconteça, mas para nós, para você que nos escuta, para cada um de nós, Cláudio, Mônica, querido ouvinte, eu acho que um bom lugar é que lições podemos tirar para nossas vidas. Então, as perguntas que o Cláudio trouxe no início da reportagem, eu acho que isso precisa nos chamar. O que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Ou, perguntando melhor, será que isso não poderia acontecer conosco? Então, eu acho que aí a gente sai, e eu gosto de pensar a psicologia na nossa perspectiva mais fenomenológica, humanista, né? No sentido de que nós nos coloquemos, ouvintes, assim, com uma humildade nesse caso, não de julgamento, mas o que precisamos aprender. Desde que eu tenho lido o caso, desde que eu tenho estudado o caso,
E eu tenho olhado para a minha própria família, né? Eu tenho 3 adolescentes lá em casa. E a questão é como eu e a minha esposa, independente de sermos psicólogos ou não, como nós estamos lidando com isso. Então, acho que um convite que eu gostaria de fazer para esse nosso encontro inicial, nesse Bom Dia, é: vamos sair dos julgamentos e vamos tirar as lições, né? O julgamento... E aí a internet mostra como que a gente é também, né? Muito isso. Já aconteceu na internet. Já os jovens já foram, os adolescentes já foram julgados, condenados e sentenciados. Lá na internet, isso aí não tem mais jeito, isso aí, o bom para... Não vou nem repetir o que se ouve lá e que se lê de comentários. Mas eu quero começar com a Mônica, e aí a gente aprofunda mais. Como que, e aí se é possível, a psicologia explica esse caso? O professor estava falando que tem adolescente em casa. Aí eu fiquei pensando, mas ele é um privilegiado, ele é psicólogo, eu não sou. Ele falou, não tem essa de psicólogo, não. Não tem, não. Daqui de pai, somos todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. Claro que o conhecimento científico, técnico, ajuda muito mais até num como que eu vou dizer, num feedback de um sinal que um adolescente, nesse caso, dá, tipo assim, está muito fechado do quarto, ou sinais até menos identificáveis para nós, que não somos psicólogos, mas, assim, acho que Deus, quando dá o filho, abençoa com esse milagre, ele já abençoa também, principalmente as mães, abençoa com esse poder de captar esses sinaizinhos micros que as crianças e adolescentes emitem, e é aquilo que o professor falou. Não dá pra gente julgar aqui o que é de culpa de quem, né? Porque é logo a gente falar, porque o pai tem uma arma em casa. O pai ensinava o filho a atirar, a manusear a arma. E aí a culpa é do pai? Então, até que ponto a gente pode condenar isso? A questão de ter arma em casa, nós já debatemos isso aqui inúmeras vezes, né? Várias vezes. A gente sabe muito bem que o saldo nunca é positivo, é sempre negativo. Mas nesse caso, e aí para quem chegou agora ou para quem não está acompanhando, na semana passada, um adolescente, e eu vou encurtar o máximo aqui para ouvir os especialistas, um adolescente do interior de Itaperuna, de 14 anos, em comum, e agora a polícia revelou isso ontem, em comum com a sua namorada, que a princípio era uma namorada virtual, que não existia, mas em comum com a sua namorada, sim, que existe, é real, lá de Mato Grosso. Eles se falavam há 8 anos, então eu fiquei logo aqui pensando, 8 anos, se o menino tem 14, esse contato começou, ele tinha 6 anos. Rapaz, é tanta pergunta. Uma criança de 6 anos pode estar na internet livremente? Ou pode estar na internet... Assim, vocês estão enrolados hoje aí para responder. Então, esse jovenzinho, essa criança, esse adolescente, junto com essa outra, tramaram, trataram, planejaram. As mensagens do celular dele, ele conseguiu apagar, mas o dela não. E aí revelam o momento em que ele fala assim, então, se for desse jeito, desse caso, eu vou ter que matar meus pais na semana que vem, até semana que vem, dia 26. Aí embaixo coloca assim, na verdade dia 25, porque dia 26 aí já é tarde, ele já embarcou, o pai trabalhava, era enfermeiro, parece que trabalhava embarcado, num trabalho offshore. Mas como assim? Como se a gente estivesse marcando uma reunião, como se a gente estivesse marcando aqui um café? Não, vamos dia 26. Não, matar os pais e o irmão de 3 anos que ele conseguiu fazer. A princípio iam dar os corpos para os porcos comerem. Eu não vou ficar revelando assim muitos detalhes de crueldade, mas só para você entender. E ele executou, sim, o pai, começou pelo pai, porque ele sabia que o pai, né, poderia reagir. Os pais tomaram remédio para dormir, por livre e espontânea vontade, estavam bem adormecidos, e ele começou pelo pai, isso deve ter sido naturalmente muito rápido, acertou na cabeça, a mãe também na cabeça, e logo em seguida matou o irmãozinho de 3 anos,
para que ele não sofresse pela falta dos pais, como ele disse à polícia. E o mais cruel de tudo é que ele falou: não me arrependo e faria tudo de novo. Planejou a venda da casa, pesquisou o resgate do fundo de garantia do pai e entre outras coisas mais que a gente não teve acesso ainda e talvez nem a própria polícia teve. A menina também foi apreendida em Mato Grosso e nesses casos eles são menores, bem menores até do que aquela tratativa de crimes, né, de redução da idade penal. Eles são abaixo daquela expectativa que havia de 16 anos. Ele tem 14, ela 15, e daqui a pouco eles vão cumprir esses período aí de 4 anos de apreensão e estarão livres a partir dos 18. E havia a pretensão de matar quem tivesse do caminho, a avó do menino, e ela também, em dado momento, revela que pretendia matar a mãe, se houvesse alguma... A mãe, inclusive, foi à delegacia assustada e falou: não, eu não acredito que minha filha esteja envolvida nisso. É outra frase também que mostra muito bem que a gente não conhece. Mônica, é possível explicar isso pela psicologia, esse comportamento do ser humano? Então, esse comportamento faz parte, né? Aí a gente traz esse contexto maior, por isso que a gente precisa ampliar, né? Sair o caso em si e ampliar essa visão social, né? Tem um psiquiatra que é americano, o River Click, pronuncia o Click, que ele é o pai da psicopatia, né? Ele identificou um comportamento psicopático, mas ele traz Veja só, nós não estamos fazendo um diagnóstico do comportamento, né, desses adolescentes, até porque essas informações estão surgindo e existe, por uma ética profissional, um profissional que vem acompanhar esse caso. Mas uma visão maior, como ele traz alguns princípios que vem fomentando a nossa sociedade pós-moderna com comportamentos psicopáticos. A gente acaba naturalizando ou validando alguns comportamentos sociais que isso vai permeando os nossos valores. Então, ele traz um princípio que eu achei muito interessante, são 3, né? Que é do individualismo, relativismo e instrumentalismo. Um psiquiatra que traz essa visão, já percebendo no século XX, né, esse comportamento social. O que é o individualismo, né? É quando ele percebe que esse indivíduo ele vai buscando a sua autorrealização, sua autossatisfação, a felicidade a todo custo, em detrimento do outro. E aí a gente pode falar em detrimento do sistema familiar dele. Ele vai se individualizando, fazendo a sua individualização, mas não no contexto dos valores, né, do primeiro núcleo familiar, primeiro núcleo social, que é a família. Então, ele vai buscando o individualismo, que é buscar a felicidade a todo custo. Ou seja, satisfazer a tua existência a qualquer preço. Olha só como que a gente vai naturalizando e validando esse tipo de comportamento. O relativismo, esse psiquiatra vem trazendo esse olhar também de relativizar os valores, né? Então, não há uma hierarquia de valores, né, nessa ideologia do individualismo que nós estamos na nossa pós-modernidade, em que a pirâmide ela coloca que valor máximo teria nesse contexto? A família, a vida, né, um valor máximo. Mas para eu alcançar, né, a minha felicidade, a minha meta de autorrealização, eu vou relativizar, flexibilizar esse valor para poder atender essa autorrealização. Olha que situação que nós estamos, né, deparando com um fenômeno social. Sair um pouco, né, desse recorte, né, desse caso, para a gente ampliar essa visão. Por isso que a gente fica vulnerável. Pode acontecer com as nossas famílias, porque nós estamos vivendo essa ideologia do individualismo a todo custo. E o princípio do instrumentalismo, o que é isso?
é esse indivíduo encontrar no outro, né, fora dele, pessoas que ele vai utilizar como instrumento de realização. Olha que visão desse psiquiatra no século XX, já identificando, né, esse modo de existir, essa forma de funcionar essa sociedade, e que nós não estamos percebendo essa mudança. Nós nos chocamos quando ela se realiza, se concretiza esses atos. E isso vem também, vamos corroborar aqui, uma leitura de um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman, né, que ele vê essa relação como uma relação hoje líquida, o amor líquido, a sociedade líquida, a pós-modernidade líquida. Que é liquidez? Aquilo que não é sólido. Não tem relações sólidas, tudo superficial. Não há esse sentimento de pertencimento a esse núcleo familiar que traz os valores, as crenças, a orientação, o caminho, as referências de autoridade, de limites. Nós estamos perdendo, diluindo isso, né? Eu vou pegar uma carona, se você me permitir, Mônica. Então, num primeiro momento, respondendo a sua pergunta, você perguntou que contribuições a psicologia, e aí Mônica traz a psiquiatria. Eu vou trazer, então, mais um conceito também que me parece fundamental. Então, estamos no início dessa troca. E me perdoe, eu acho que assim, para dar sentido à nossa conversa é como entender por que isso acontece. Eu tenho até uma colocação de um professor aqui por favor, no chat aqui do Face, professor Luiz Carlos Duarte, está sempre com a gente aqui, ele é professor da rede municipal, sensacional também. Ele diz aqui, doutora, como professor percebo um padrão violento e revoltado de alguns alunos e familiares de famílias deterioradas. Ele acrescenta mais aqui: doutor, essa crise de sentido e pertencimento seria uma sensação de vazio trazida pela falta de referência da própria família? Enfim, é o exercício que a gente precisa de vocês. Eu sei que isso não é fácil, mas para a gente tentar entender como que isso é possível acontecer. E que alegria, né? Saber que os ouvintes estão participando junto, né? Eu vou trazer, somando ao conceito que você trouxe, Mônica, eu queria falar, eu trabalho com psicologia social e tem dois autores, né, o French e o Heaven, que são psicólogos americanos e trabalham sobre influência social. E eles, alguns anos atrás, eles colocaram que existem 6 bases de influência social que nos permeiam. Então, temos na sociedade influência por coerção, por recompensa e outras 4 influências que os meus alunos, a gente trabalha muito, que são as influências que são mais significativas. Influência por referência, que está ligado à admiração, influência por legitimidade, esse papel que a pessoa tem, e influência por reconhecimento e influência por informação. Eu quero trabalhar, eu penso que olhando esse caso, nós não podemos deixar de pensar na influência que as redes sociais tiveram, que as redes sociais são importantes, eu acho que permitiram muitas conquistas, mas cabe aqui olhar esse jovem, o perfil dele, ele tinha um perfil, nas minhas pesquisas, segundo a Polícia Civil, do John Wick, que é um assassino de aluguel interpretado lá pelo Keanu Reeves. Então, veja, ele, numa outra plataforma, ele publica um vídeo em homenagem a Kevin, de um filme
Precisamos falar de Kevin, protagonizado por um adolescente que comete uma chacina numa escola. E precisa falar do jogo que você disse há pouco. Eles jogavam um jogo que a tradução é O Caixão de Andy e Leila. E é um jogo de horror psicológico, onde dois irmãos fazem lá um pacto com o demônio e, olha, matam os próprios pais praticando canibalismo. O que eu quero dizer? Que influências, quem eram as referências desses dois jovens? Então, numa pergunta que você traz, como a psicologia, como a psiquiatria pode explicar, eu acho que nós tem um grau de influência, as referências que esses meninos tinham são influências que os levavam a um lugar de não pertencimento, de descaracterização de um valor de família. E aí cabe para mim e para você, saindo da academia, mas falando para você, pai, a pergunta é: quem são as referências do seu filho? E eu começo a pensar em quem são as referências dos meus. E falando os professores que nos escutam, né? Então a pergunta e o desafio também é, achei bacana você falar desse traço psicopático, ou seja, então há um traço de psicopatia significativo e há reforçado por uma influência de valores não legais, de valores disfuncionais com a família. E aí eu acho que cabe que olhemos o que temos feito como escolas, pais, famílias, e vou ampliar, igrejas, com as nossas instituições que podem enfrentar o inimigo, como você falou. Como que nós estamos lidando? Porque mas Edson, eu não conheço, eu não tenho habilidade para trabalhar com a internet. Às vezes alguns pais me falam, me dá vontade de dizer assim, olha, nós precisamos aprender. Eu posso não saber todos os jogos, mas eu preciso saber, naquele momento que meu filho está lá, no quarto, sozinho, o que ele está ouvindo. Isso é importante. E há formas de sabermos. Ah, mas isso é difícil para mim. Bom, a pergunta agora é o nosso papel de pais, de crianças dessa geração. Eles não são mais X, não são Y, são W, são essa nova geração, né? Ontem lá na faculdade nós somos imigrantes digitais e eles são nativos digitais. Nós somos pais, Cláudio, de nativos digitais. Mas Edson, me sinto um imigrante. Olha, eu também. Eu já passei dos 50 aí. Mas a pergunta é, o que nós podemos fazer para entender esse mundo? Eu não preciso saber todos os jogos que ele usa, mas eu talvez preciso estar suficientemente perto dele para dialogar. Filho, esse jogo não dá. Filho, você pensou nessa proposta desse jogo? Mas se eu, como pai, se nós nos colocarmos, e eu acho que esse é o nosso papel também como psicólogos, né? Nós precisamos estimular esses pais. Olha, vamos buscar esse conhecimento. Porque se você não estiver falando com o seu filho, não estiver perto, alguém está perto dele. E essas pessoas da mídia, de algumas plataformas, elas não têm compromisso. Querido pai, querido professor, eles não têm, eles têm compromisso com outras coisas. E a pergunta é o que nós podemos fazer? Faz sentido, Mônica? Faz sentido, e aí entra, né, esse suporte, né, psicológico, a gente
trazer essa capacitação dessa família, desse sistema familiar, desse casal, de como lidar, porque não sabem lidar. Tem muitas situações, são desafios nós, né? que nós às vezes não sabemos lidar com, né, o que vem, né, o que aparece, o que surge dentro do nosso sistema familiar, como que isso vai repercutir, reverberar na vida do filho. Desenvolver nesse casal, nessa família, uma escuta empática. Olha, porque hoje a gente vê assim, uma tarefação, né? Uma busca por realização, tarefação para dar conta, para dar de melhor para o filho, tem que trabalhar, tem que sair de casa. Terceiriza esse cuidado, né? Terceiriza esses valores, terceiriza esses princípios, essas referências são terceirizadas. Agora, Mônica, olha aqui, sério, se nós terceirizarmos, meu querido pai, a conta vai voltar. A conta vai voltar. Então, a pergunta é, olha o que você diz, eu posso trabalhar mais para oferecer mais, mas se eu trabalho mais e ofereço menos escuta, qual é a conta, Cláudio? Qual é a conta, ouvinte, que pode voltar para nós? Deixa eu fazer outra pergunta a vocês. E aí eu vou pelo básico. Vocês vão tecnicamente se aprofundando. Porque eu acho assim, o problema aconteceu, vamos resolver, vamos estancar para que o problema não aconteça ou vamos tentar culpar? Vamos tentar encontrar o erro, também é importante, para que o mesmo erro não se repita. Eu acho que nesse caso eu não busco um culpado. A minha pergunta, ela busca assim, vamos descobrir onde esses pais erraram, ou se erraram ou não, e para que a gente não cometa esse mesmo erro. Eu todo dia acordo assim, gente, pedindo a Deus hoje para cometer erros novos, se eu tiver de cometer, que os de ontem eu não repita hoje, porque aí eu não aprendi nada da vida. E isso são coisas simples, desde você esquecer a chave ou um celular, ou até num caso como esse. Eu posso entrar aqui? Pode. Vou pegar uma carona. Tem um estudo muito bacana, tem um livro que eu quero recomendar, chamado A Vida é Boa. É um estudo, olha que coisa interessante, ouvintes, feito, a Universidade de Harvard fez um estudo que tem 84 anos. 84 anos, ouvinte, é verdade. Então, esse estudo já começa com um grupo de em torno de 700 jovens, muitos deles já morreram, mas o estudo hoje já está abarcando, olha que bacana, Cláudio, 1.300 descendentes. Isso é a Universidade de Harvard, né? Então, nesses estudos, a reflexão que foi feita, eles acompanharam essas famílias, né, são mais de 2 gerações, e a pergunta era o que permitia uma melhor longevidade, uma melhor qualidade de vida. E muitos fatores estão ali. Vida saudável, alimentação saudável, fatores que a gente sabe. Mas a grande conclusão desse chama Estudo de Desenvolvimento Adulto de Harvard. Se os ouvintes quiserem, entrem lá no Google e verão. A maior conclusão, olha que coisa tremenda, Mônica. Cláudio, você vai se surpreender. Meu querido ouvinte, você vai se surpreender. A grande conclusão do estudo de Harvard é que um dos fatores que mais influenciam nessa longevidade com qualidade são os relacionamentos. Então é disso que a gente está falando. Então, Mônica, quando você fala em escuta empática, escuta, eu quero estimular você, meu querido pai, mãe, que nos escuta, que luta como nós para trazer o melhor. Eu acho que a questão é, olha, um dos maiores estudos do mundo estão localizando que
o que pode fazer a diferença, a qualidade dos nossos relacionamentos. E aí eu olho para essa família sem julgamento, mas na sua perspectiva, Cláudio, como estão os relacionamentos? Eu não quero falar, mas eu quero problematizar. Será que, se eles estivessem mais unidos, será que se conversasse mais, será que houvesse uma relação um pouco mais empática? Pai, eu quero namorar a menina que mora lá longe. Mas, filho, será que é o ideal? Bom, filho, então vamos tentar conhecê-la. Então, aí, esse é um puxão de orelha, meu querido ouvinte, para mim e para você. Ah, mas eu não gosto da namorada do meu filho. Eu não gosto. Olha, a partir de agora, eu quero ser... Pais queridos, olhem com carinho para as namoradas dos seus filhos. Por quê? Porque isso pode ser de um valor para eles tão tremendo, nessa perspectiva, talvez, de se sentir pertencente, que eles podem fazer coisas que eles não têm a consciência. Vou só dar uma palhinha a mais. Eu dou uma disciplina lá no Isicenza, que eu gosto muito, que é Psicologia do Desenvolvimento e Adolescência. Tem, meu querido ouvinte, vale a pena, escute isso. Há estudos da neurociência que localizam que o adolescente, Mônica trabalhou, já discutimos isso lá no Casal Mais, quando a gente fala lá sobre os filhos. Ouvinte, veja, o adolescente... A neurociência localiza que há uma área, que é o córtex pré-frontal, que é a área do ajuizamento. Então, essa área que está na nossa frente aqui, mais ou menos, ela é a área que mais demora, Cláudio, para amadurecer. As redes neurais, a área que todos nós, como adolescentes, para nos tornarmos adultos, a área da tomadas de decisão, juízo, avaliação de consequências, veja, é uma área, queridos, entenda isso, pai e mãe, que só vai ser amadurecida no seu filho quando ele tiver 17, 18 anos. Por quê? Quando ele está no início da adolescência, 12, 13, 14, as decisões, a área de tomada de decisão, e a neurociência nos ensinou isso, ela é tomada numa outra área, chamada amígdala, que está no meio lá do nosso cérebro, numa área chamada, que é o sistema límbico, que é o centro das emoções. Então, veja, entenda uma coisa, meu querido pai, meu querido professor, e isso é um choque para nós que somos, que a neurociência nos ensinou. Veja, as tomadas de decisão dos nossos filhos, nessa faixa desse jovem, elas são tomadas numa área que é bombardeada pelos hormônios. É como se ele tomasse a decisão, né, Mônica? Sem critério. Por quê? Porque na sua biologia cerebral, entenda isso, ele não tem as condições, querido pai e mãe, de tomar decisões mais assertivas, porque essas decisões acontecerão 2, 3, 4 anos depois, no final da adolescência, quando a área do córtex pré-frontal estiver montada. Não se preocupe com esses nomes. O dado é, o meu filho e o seu filho, adolescente, não consegue tomar boas decisões. Não é porque ele é aborrecente, complicado, não. É pela biologia do cérebro. Ele vai precisar amadurecer. Mas, Edson, então você está passando a mão na cabeça dos adolescentes que erram tanto como esse jovem? De forma nenhuma.
Mas eu acho que cabe a nós, pais, profissionais de saúde, profissionais de educação, termos uma compreensão do que está acontecendo. E por isso que, se eu não estiver perto do meu filho adolescente, ele não tem condição de avaliar o que é o perigo. Ele não tem condição de avaliar que aquele jogo que ele joga 5, 6 horas o está levando para lugares não legais. Ele não tem recursos internos que só vão acontecer no final dessa adolescência, nos 17, 18 anos. Te bate isso, Mônica? É interessante isso, que muitos casais, famílias chegam para a gente não sabendo lidar nesse ciclo de vida do filho. Então, às vezes, eles sabem lidar muito bem na fase da infância, mas na adolescência não. E eu posso acrescentar, desculpa, Lógico. E não dá, eu preciso fazer um intervalo, mas só para a gente fechar e, claro, evidente para você concluir seu raciocínio. E não dá, eles não sabem lidar com os filhos, mas não dá para aplicar mais... E acredito que muito dessa geração nativa para frente, não da nossa, os nativos eu acho que eu ainda digitais. fui privilegiado porque meus filhos nasceram no meiozinho do início do processo, 96. Então eu consegui dar uma... Não, eu consegui dar uma... Eles são nativos, mas são os primeiros nativos, então não pegou tanta modernidade assim. Agora disparou, ninguém segura. Mas não dá para aplicar as técnicas e os métodos que nossos pais usaram para criar a gente. Não vão dar mais conta. Não é? Sim, e aí que está, como o Edson falou, né, dessa questão de saber lidar com essas fases. Quando ele traz essa característica do adolescente, né, nessa maturação cerebral, aí vem a neurociência para colaborar na leitura, né, do comportamento humano. Você falou 17, 18, ainda mais que veio outras situações como a Covid e foi aí prorrogando essa adolescência, né? Essa maturidade, ela foi se perfazendo aos 25. Olha, foi estendendo para os 25 anos. E aí eu digo assim, é como o Edson fala, a estrutura, né, desse córtex pré-frontal, onde passa as funções cognitivas do pensar, do decidir, de fazer as escolhas, ele não está aperfeiçoado, não está amadurecido. Então, o adolescente ele vai fazer as escolhas na impulsividade. Na impulsividade e nas referências, né? Onde não tem os valores ali, vem nas referências. Mas veja só, a gente precisa, vamos dizer assim, não tornar isso universal no sentido de, por exemplo, do fato, do comportamento, desse fato, né? Dessa tragédia. Existe uma outra leitura, nós estamos fazendo uma leitura maior, né, de como preparar essa família de uma forma preventiva de saber lidar com o adolescente. E é uma fase de transformação, é uma metamorfose. Tem uma autora, né, a Berastus, que ela fala que é uma esquizofrenia da adolescência, que é uma mudança do boom hormonal, muita informação. Não sou mais criança, mas tenho que lidar com questões de adulto. E aí vem o medo por isso, aí desenvolve muitas crises de ansiedade, de pânico, de depressão do adolescente, porque ele não sabe lidar com um contexto diferente dele. E trazer assim uma outra leitura também, né, de ver que alguns casos isolados, né, vem uma patologia identificada aí, né? O que está trazendo nesse contexto, né, e aí isolado, né, de um gênio, de algo que é hereditário, algo que é genético, algo que o ambiente também favorece a esse comportamento, né, tão disfuncional, e aí a gente trabalha também na psicologia, no análise do que é leve, o que é moderado, o que é grave do comportamento psicopático. Perfeito. O que a gente pode tratar? No que a psicologia pode ajudar? No leve e moderado ainda nós temos recurso, mas no grave não se tem ainda a cura. Perfeito. Não se tem ainda recursos, né? É um comportamento que não se vê como disfuncional, não se vê como patológico, não se identifica, então também não vai buscar. E se vai buscar pelo controle.
Porque o comportamento da psicopatia, e aí a gente está identificando aí, né? É na frieza, na falta de empatia, Perfeito. na falta de remorso e buscar utilizar o outro como instrumento para alcançar a tua meta. Nós estamos fazendo diagnóstico desse caso? Aí eu estou dizendo, não podemos fazer isso, nós estamos recebendo as informações e estamos fazendo leitura e levantando hipóteses. Perfeito. Jamais estamos aqui fazendo esse diagnóstico desse caso. Mas hipóteses. Até porque ainda... Se você descreve esses 4 comportamentos, esses 4 itens, né, você percebe falta de empatia com o outro, falta de remorso, né? Você está instrumentalizando através do outro um recurso para atender a sua necessidade. Você está diante de um comportamento, né, que está aparecendo a hipótese da psicopatia. E aí analisar se é leve, moderado ou grave. Bom, são 8h11. Eu, assim, claro que se deixar a gente faz, tipo Netflix, uma série de programas só com esse primeiro bloco. Mas a proposta boa. A proposta é sensacional. Mas assim, vamos lá, vamos tentar dar uma virada de chave para... Até o professor pergunta aqui sobre isso também. Essa questão de recuperação. Será que esses adolescentes... E aí tem que levar em conta o sistema de acolhimento brasileiro, tem que levar em conta todo o atendimento que eles vão ter. As pessoas falam, agora eles estão apreendidos, né, que não podem falar preso, mas eles estão em tratamento, será que eles vão sair de lá criminosos aperfeiçoados? Olha que doideira. E só para acrescentar aqui uma informação, rapidamente, são 8h12, a gente fecha então esse bloco, e eu fiquei pensando aqui durante vocês falando como é que foi a criação dos meus filhos. Eu não vou falar aqui agora, por vários motivos, mas assim, depois eu converso em off com vocês aqui, mas assim, eu nunca usei de violência para criar, eu apanhei muito na minha vida, não acho legal eu transferir isso para meus filhos. Fui quebrando essas coisas assim que eu não achava legal comigo, né? E fui passando para eles. Minha mãe, tadinha, não tem culpa de nada, ela também vem desse sistema que ela apanhou muito e tal, ela não quebrou essa sequência. Ela só vai dar o que ela recebeu, né? E aí é isso, e aí eu consegui quebrar essa coisa. Mas uma coisa eu fiz, assim, vou falar aqui, privacidade. Quando eles falaram em privacidade comigo depois de adolescente, falei, privacidade vocês vão ter na casinha de vocês. Isso. Quando estiverem pagando as continhas, boletim, pagando água, pagando luz, pagando o leitinho dos seus filhos, aí vocês podem ter privacidade. Aqui na casinha de papai, não foi tão delicado assim, tá, gente? Aqui na casinha de papai, quem paga é papai, quem manda é papai. E aí, se é certo ou não, não estou falando para aplicar isso a ninguém. Não, Cláudio, mas isso são as regras, né? Onde vai trazendo a noção, o sentido de limites, fronteiras. Tem que ter. E se não criar essas regras, qual é o senso de limite desse jovem? Não vai ter. Aí que o professor está trazendo, né? Essa angústia dele na área educacional, né? Se lá no centro, no sistema familiar, se não há, vamos dizer assim, esse desenvolvimento de noção de limites, né? De fronteiras, de regras, como que vai refletir, vai projetar lá nesse conjunto social, que é nas relações das amizades, na educação, que vai ficar difícil conter. Então, a base sempre começa aí nesse sistema familiar. Perfeito. 8h14, então vamos lá. Eles continuaram trocando mensagens amorosas e também continuaram com brincadeiras após o crime. Nunca pensei que alguém faria isso por mim, disse a menina ao namorado. O namorado ao contato de WhatsApp. Aí eu fiquei pensando também aqui, vou deixar esse gancho. Será que se eu não desse, se os pais não dessem um telefone para eles, seria uma solução? Mas a gente não quer falar com nossos filhos quando eles estão nas escolas? Quando eles estão numa festinha, a gente não quer saber, posso ir te pegar? Não posso? E aí, não dá o celular? Dá. Olha aqui, que tá mais difícil esse jogo aí do que o Fluminense enfrentar
Ô, meu pai, tô brincando para descontrair, porque vocês não sabem a tensão que a gente fica aqui para não errar, para não cometer nenhum erro. E aí, assim, eles têm muita experiência, eu tenho experiência de comunicação. E quem é que tem experiência diante de um fato real próximo da gente? Então, o mínimo de erro ou nenhum possível. Então, é uma brincadeirinha para a gente descontrair, porque não é fácil, não. São 8h15, avançou tudo, perdeu o horário, tudo. Eu vou para o intervalo, volto já, vamos fazer um bloco só. O professor também tem que sair às 9h, a professora também, mas a gente volta para fechar esse assunto. Não dar o celular a um adolescente é uma solução? Esses adolescentes têm psicologicamente recuperação? Podem ser ressocializados? Como é que você lidaria com um jovem desse sendo amigo da sua filha, uma jovem dessa sendo amiga do seu filho? 8h16, voltamos já no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem sempre à frente. Aquela dica da Nauta XP, agora na saída desse bloco para a gente voltar a seguir. São 8h16, nós que oramos a Deus aqui antes, é Deus operando, né? Para dar essas perguntas assim, é Ele do comando. Vamos lá. Minuto Nauta XP.